Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu comecei a vender balas de chocolate. Balinhas, né? Balas de chocolate. Como é que era? Nós comprávamos, eu morava em Santarém, no Pará, e aí tinha o filho de uma amiga da minha mãe que vendia essas balas de chocolate na beira do rio. Para quem conhece Santarém, ela tem um cais enorme. Cais para quem não sabe também, né? É um porto, né? E lá o rio é bem largo e bem grande e ficam muitos barcos naquele cais que aportam, né? Que chegam, que saem, e ali tem todo tipo de comércio, né? Tem o carregador, tem o próprio barco, tem vendedores, tem, enfim. Geralmente a pessoa passa ali 2, 3, 4 dias dentro do barco, então esse é o momento dela fazer a compra dela, né? Se ela vai comprar coisas para comer na viagem, se ela vai comprar uma revista, se ela vai comprar alguma coisa para fazer na viagem. E aí eu fui apresentado a esse comércio pela primeira vez, e aí meu amigo foi quem me ensinou a vender. A gente chamava ele de Zé, eu não sei o nome dele todo, eu sei que o nome dele, a gente chamava ele de Zé. E o Zé, ele me explicou o seguinte, olha, a gente compra um pacote de balinha de chocolate, balas de chocolate, e ele custa R$ 4,95. Na época, R$ 4,95 era grana pra dedéu. E aí a gente compra essas balas, né? Vem várias ali, e a gente compra por R$ 4,95. Compra uns saquinhos plásticos, né? E umas fitas para amarrar. Coloca 25 balas de chocolate em cada saquinho. Vai dar mais ou menos de 11 a 12 saquinhos com 25 balinhas cada um. E nós vendemos a R$ 1. Então eu comprava por 5, fazia todo essa montagem, né, ali mesmo na beira do rio, a gente parava no lugar, montava ali e vendia 25 balinhas de chocolate por R$ 1. E aí, vendendo tudo, que a gente tem que fazer essa conta, né? Vendendo tudo, eu ganharia ali em torno de 11 a 12 reais em cada pacote. É fantástico. Ali eu tive minhas primeiras lições na área de vendas. E aí a gente saía de barco em barco, eu saía atrás do Zé, e o Zé oferecia para um e para outro, e eu também fui vendo como é que ele fazia e fui aprendendo e fui vendendo. E um dia uma coisa me chamou a atenção, porque eu percebi que eu não era um bom vendedor. Lógico, né? Tinha acabado de começar, tinha ali poucos dias. E aí o Zé, eu ofereci para uma mulher, ela não quis. Depois eu continuei andando no barco, né, oferecendo para outras pessoas, e o Zé chegou lá e conversou com a mulher, e poucos minutos de conversa ela quis. Falei, puxa, mas é o mesmo produto. Olha aí a chave girando, né? Então existem argumentações durante a venda, existem abordagens que são necessárias para que uma venda se concretize. E o Zé realmente sabia fazer melhor essa abordagem do que eu. O negócio de balinhas, muita gente fazia isso porque era altamente lucrativo, é o que a gente chama de oceano vermelho, né? Então muita gente estava fazendo isso. Era um produto não perecível, né? Então o que eu não vendesse num dia eu poderia vender no outro dia. E ali eu tive minha primeira decisão empresarial, de negócios, business. Eu tive que decidir se eu continuaria vendendo balas ou se eu iria vender outra coisa. E eu percebi o seguinte, tinha um comércio que era muito mais oceano vermelho, mas que era um produto que as pessoas queriam mais. Santarém é um lugar quente. E picolé se vendia muito mais. E nessa época, um picolé custava 10 centavos. E aí eu fui ver como fazer para comprar o picolé. Então eu precisaria comprar uma caixa de isopor, e dessa caixa de isopor eu poderia ir na fábrica e comprar o picolé a 5 centavos e vender a 10 centavos. Isso os picolés de frutas. Os de leite eram 6 centavos. Então ambos eram vendidos por 10 centavos. Então em um eu ganhava 40%, no outro eu ganharia 50%. E picolé vendia muito mais rápido. As pessoas compravam mais picolé. Bom,
tem a questão da identificação do produto. Eu me identifiquei muito mais vendendo picolé. Existia o risco, né? Porque se não vendesse os picolés naquele dia, eles descongelavam e aí não tinha como vender. E a gente comprava o picolé, então não era consignado, né? Eu tinha que vender todos. O que eu não vendesse era prejuízo. Então eu comprei uma caixa de isopor, mas não uma caixa comum. Eu comprei uma caixa da Coleman, que era uma caixa muito mais robusta, aguentava mais tempo e tudo mais. Então eu comprava mais picolé, ou seja, os outros meninos que vendiam nas caixas de isopor normal, eles tinham que comprar pouco e eles gastavam muito tempo indo até a fábrica e voltando para a rua. Então imagina, aquele entorno da fábrica ali, ele era bem saturado. E eu pensei assim, se eu tenho uma caixa muito melhor, que conserva mais, eu vou mais longe, né? Eu pego mais picolé e vou mais longe. Então logo eu estava vendendo muito mais do que os outros e me dei muito bem nisso daí. E ali eu comecei o meu negócio de vendas, né? E uma das melhores coisas que eu acho, mais estratégicas, se você vai montar um negócio, é você comprar um produto pronto, que já está pronto para venda. Então o tempo que aqueles meninos passavam enrolando as balinhas ali no saquinho, eu não precisava desse tempo. Eu investia toda a minha energia em vender os picolés. E era uma coisa que você fala assim, mas o saquinho de balinha vendia R$1, 25 balinhas e tal, e era mais ou menos o mesmo lucro, né? E o picolé não. Só que o picolé, você chega numa roda de 10 pessoas, você vende 10 picolés. Você chega numa roda de 20 pessoas, você vende 20 picolés. É muito raro alguém que não quisesse um picolé, ainda mais que era baratinho. Então, enfim, eu fui aprendendo sobre isso, né? E com o passar do tempo, eu percebi o seguinte, a teoria dos números. Para quem quiser estudar mais a fundo a teoria dos números, é muito bacana. Todo vendedor tem que saber. Se você trabalha com meta, com objetivos, tem que saber. Então, coloca aí nos comentários se você quiser ouvir mais sobre a teoria dos números. Mas, em resumo, de forma mais rápida para eu te falar, não vou te deixar aqui curioso também, é você ir crescendo gradualmente os seus números. Então, são os dígitos. Você é um vendedor de quantos dígitos? Isso é importante você ter em mente, né? Quantos dígitos você vende? Tem gente que é vendedor, no meu caso, eu não era vendedor nem de um dígito, porque um dígito começa a partir de R$1. Então, o produto que eu vendia era de 10 centavos, ele era 10 vezes um dígito, né? 10 vezes menos, né? Agora tem o faturamento. Quanto é o seu faturamento diário, semanal, mensal, trimestral e anual? Então, aí é que tá. Tem gente que vende picolé e faz muito dinheiro. Tem gente que vende outras coisas. Se você vende um produto muito caro, enfim, você precisa definir de quantos dígitos. Você é vendedor de quantos dígitos, entende? Então você escolhe o produto, a área, a profissão de acordo com os dígitos que você quer ganhar. Quando eu fui crescendo, eu percebi o seguinte, que eu queria ser uma pessoa que vendesse uma venda fosse maior. Isso a gente chama de venda corporativa, é quando você vende para empresas. Tem pessoas que são vendedores varejistas, é o caso do Silvio Santos, por exemplo. Ele vendia pequenos objetos, né? Ele era feirante, mascate, em alguns lugares é chamado assim. Então tem gente que vende sapato de R$50, tem gente que vende sapato de 500, de 2.000. Então tem gente que vende casa de 20, 30, 50, 100 mil reais, tem gente que vende casa de milhões. Então você é vendedor de quantos dígitos? E eu decidi que eu ia falar sobre vendas quando eu chegasse pelo menos a vendas de 5 dígitos. Então meu próximo passo agora é de 6, tá bom? Novamente, se você não está entendendo o que eu estou falando, coloca aí nos comentários que eu vou explicar melhor o que são esses dígitos. Mas é bem simples, de 1 a 9 é um dígito, de R$10 a R$99 são 2 dígitos, de 100 a 999 são 3, de 1.000 em diante é 4 dígitos, de 10.000, 5 dígitos, de 100.000, 6 dígitos. Então, quanto você ganha por ano? Você precisa decidir. Hoje eu já estou na casa dos 6 dígitos, então para mim já está bom. E aí eu vou aumentar agora para 7 dígitos, é o meu próximo nível, mas enfim. Então, essa é a minha história de vida. Por que eu decidi,
minha história de vida, né? Essa é a história de como eu comecei a vender.